o governo federal não conseguiu colocar um brother do governo dentro da Vale, por exemplo. Isso é um ponto positivo. Mas tem um ponto negativo que você demora na tomada de decisão. Você pode demorar, porque você tem que fazer uma assembleia, essa assembleia tem que ter uma maioria, às vezes faz mais uma votação, expõe os resultados e tudo mais. E aí, né, tem a questão da politicagem e tudo mais. E aí você entra no sentido igual o Bradesco. Você demora a tomar decisão, você demora a tomar partido, né? Porque o principal ponto do Bradesco, nos últimos anos, a discussão era a digitalização do Bradesco, que, convenhamos, ela é bem fraquinha. Bem abaixo do que você vê em outros bancos, como o Santander e tal, o próprio Banco do Brasil, né? Acho que só não fica abaixo da Caixa ali, né? Porque ali também, cara. Acho que ali nem se preocupa em digitalizar, cara. Zero preocupação. Como funciona a organização de uma corporação, de uma empresa? Você tem o capital social, que são os sócios da empresa, e você tem a mesa diretora, ou seja, o CEO, CFO, CMO, todas as pessoas que dirigem a empresa. Ou seja, quem toma as decisões é o CEO, é o diretor executivo, né? Esse CEO, ele manda em tudo. Só que quem coloca o CEO é a maioria do capital social. Ou seja, imagina que a gente abriu uma empresa aqui, ó. Aqui. A gente abriu uma empresa aqui, um ramo diverso, e a gente tem aqui, ó, o Alan com 51% e a gente aqui divide os outros 49%. Beleza. Nessa empresa, a gente escolhe o Lucas ali para ser o CEO. Quem manda na empresa? O Lucas. Quem toma as decisões? O Lucas. Só que, imagina que o Lucas toma uma decisão, ele vai tomar uma decisão que é contrária ao que nós três aqui se importamos. Não importa, porque nós três juntos não conseguimos tirar o Lucas. Mas o Alan, que tem 51% ou 50,0001, ele pode ir lá e falar assim, olha, você que manda, mas eu vou colocar eu agora. Eu vou colocar outra pessoa ali como CEO. Ou seja, a maioria do capital social define quem é o CEO e o CEO é quem manda. Ou seja, o CEO ele manda até, de certa forma, a maioria do capital social se juntar e querer tirar ele ali. E aí, quando você olha para o Bradesco, tem essa dissolução, ou seja, tem muita gente sendo sócio relevante ali, talvez, né? Então esse é um grupo, mais uma corporation, é mais difícil você fazer um quórum para derrubar um CEO, para tomar umas decisões dessa forma, e tudo fica mais lento ali nesse modelo de direção. Tem que fazer politicagem. Exatamente, igual a Vale mesmo é a mesma distribuição societária. Ninguém é dono da Vale assim. A gente sabe quem são os percentuais, mas, por exemplo, o governo federal tem uma participação por causa da Prev. Tem um fundo Brasil de pensão, Prev? acho que deve ser o Brasil Prev. É da Previc, se não me engano. Tem algum fundo de pensão bem relevante no nosso país que é um acionista bem relevante da Vale. E tem outros também distribuídos. Lembra quando eu queria colocar outro senhor que é... Tinha um BNDES também. Exatamente. Então, se eu não me engano, a gente queria colocar o ex-ministro da economia do governo Dilma. Guido Mantega. Exatamente. Então, Guido eles não conseguiram colocar o Guido Mantega lá. Então, assim, assim, eu acho que do ponto de vista de estatizar uma empresa e deixar no controle privado, mas um controle assim que tem a parte social e também a parte privada, eu acho que é interessante. Mas da empresa privada mesmo, pode ser interessante em alguns casos, mas às vezes para tomar decisão demora mais. As corporations, elas têm como toda coisa, tem a vantagem e a desvantagem. Qual que é a vantagem de uma corporation? Você é menos suscetível a interesses alheios de uma pessoa só. Então, o governo federal não conseguiu colocar um brother do governo dentro da Vale, por exemplo. Isso é um ponto positivo. Mas tem um ponto negativo que você demora na tomada de decisão. Você pode demorar, porque você tem que fazer uma assembleia, essa assembleia tem que ter uma maioria, às vezes faz mais uma votação, expõe os resultados e tudo mais. E aí, né, tem a questão da politicagem e tudo mais. E aí você entra no sentido igual o Bradesco. Você demora a tomar decisão, você demora a tomar partido, né? Porque o principal ponto do Bradesco, nos últimos anos, a discussão era a digitalização do Bradesco, que, convenhamos, ela é bem fraquinha. Bem abaixo do que você vê em outros bancos, como o Santander e tal, o próprio Banco do Brasil, né? Acho que só não fica abaixo da Caixa ali, né? Porque ali também, cara. Acho que ali nem se preocupa em digitalizar, cara. Zero preocupação, né? Mas, como todos os pontos têm as suas vantagens e desvantagens. Assim como uma empresa com um controlador, né, um acionista
majoritário ali, como empresas familiares, como a VEG, né? A família ali eu esqueci o sobrenome da família, mas eles têm a maior parte do controle da empresa. A gente pode citar ali também o próprio Itaú, né? Que tem o Moreira Salles ali como relevante, né? É positivo quando você tem uma pessoa que é dedicada ao negócio, que ela realmente trabalha, participa, entende das decisões. É bom, mas ao mesmo tempo pode ser negativo quando você tem um cara que simplesmente toma as decisões por conta própria ou não aceita, né? Bom, o caso, por exemplo, a gente pode citar, por muito tempo foi a Casas Bahias, né? Que tinha ali, eu também esqueci o nome agora da família, né? Klein. Da família Klein, né? Klein? Que teve diversas decisões ali que afetaram muito o destino da varejista no mercado. Da mesma maneira também que os trajanos influenciaram muito na trajetória da Magalu, entre outras. Então, tudo tem sua vantagem e desvantagem. Queria dar um exemplo mesmo, se a gente for pegar cenário internacional, a gente tem a cervejaria, que é dona da marca Budweiser, que foi comprada pela Ambev, Anheuser-Busch. Ela tem um livro da Ambev, dos fundadores da Ambev, que chama Sonho Grande. Lá eles contam como foi comprada essa empresa. E tem muito a ver com o que o Alan tá falando, assim. Acho que a parte acionária da empresa ser familiar tem partes positivas, que aí você tem a parte da tradição, da cultura. Só que se você tiver, às vezes, herdeiros que não estejam mais aptos a buscar mais, assim, de trabalhar o chão de fábrica, que a gente fala, né? Até nas faculdades de administração. Não, assim, exatamente, o Banco Safra Cuidado, é um banco, não fala desse banco é um exemplo bem interessante mesmo, do ponto de vista familiar. Só que, por exemplo, essa empresa que a Ambev comprou, a cervejaria, a linha sucessória dos herdeiros simplesmente só tava querendo pegar o dividendo e, enfim, gastar mais com as partes pessoal, né? Ambiente perfeito do Jorge Paulo. Então, e quando pegou a parte de expansão da Ambev e foi muito forte ali por volta de 2008, foi até na época da crise, e mesmo assim o Jorge Paulema, o Beto Cooper e o Marcelo Teles fecharam o negócio, você pegou uma tempestade perfeita, que era uma empresa extremamente lucrativa na mão de pessoas que não tinha muita eficiência ali na parte da operação, e você pegava um grupo de empresários que estava querendo crescer e comprando todo mundo. Então, assim, desse ponto de vista, às vezes fica negativo, porque você pode ter uma linha sucessória que não tá mais interessada no negócio. Mas também não é culpa também dos herdeiros, né? Porque às vezes o sonho foi só dos pais deles, e às vezes eles querem viver outra vida. Por exemplo, os herdeiros tem herdeiros do Itaú que não trabalham no mercado financeiro. Às vezes ele é cineasta também, a gente tem esse exemplo. Na verdade, essa discussão se uma corporation é melhor do que um ambiente onde tem quase uma ditadura ali dentro de um capital social, ele remete até uma sociedade como um todo, né? Você tem, de um lado, a democracia, que o Platão era talvez a pior forma de governo, ou você tem uma ditadura. Então você pode ter um governo democrático, seja de um país, seja de uma empresa, onde você tem ali um equilíbrio, onde tudo é difícil de manutenção, você tem ali as decisões são difíceis, e você pode ter uma ditadura, onde de um lado você pode ter talvez um Bukulele que tá ali resolvendo algumas coisas ali, ou você pode também ter um Chaves ali que tá estragando também. Então, o que é melhor? Você tem um balanço ali no meio, onde tem freios e contrapesos, como é o Brasil, né? Você tem todo esse sistema onde o judiciário não ganha tanta força, o legislativo também não, o executivo também não, ou pelo menos deveria ser, e aí você tem esse balanço acontecendo, ou você concentra o poder em alguém e torce para ele ser um gênio ou um louco, e aí você joga na mão do destino aí. Então toda essa é uma questão que volta para as empresas aí. Acho que depende muito também de como que a empresa se posiciona no mercado, né? Mas no corporate, por exemplo, o corporate tem muito mais chance de passar pela herança. Porque quando você mantém tudo em família... contrapeso. Quando você mantém tudo em família, é uma geração. Você tem uma geração de trabalho ali e a próxima pode falir a empresa. E o corporate, a chance disso ser diluído, né? Esse risco de ser diluído é maior. Eu acho mais efetivo. Não sou fã de empresa de família, não. Mas, depende. Tudo depende. Tudo depende. E tem uma empresa familiar e tem empresa também que... isso aqui tá acontecendo na Berkshire Hathaway agora. Ela, se você pegar o gráfico dela desse ano, tá em queda, enquanto o SP 500 tá em alta. Tipo, isso poucas vezes aconteceu, assim, eu tenho pouca idade, mas eu nunca vi isso acontecendo na Berkshire Hathaway. Porque o Warren Buffett, ele tá de saída, né? Ele tá de saída do anunciou... planeta Terra, né? Sim, mas esse foi um grande problema. Pô, 98 anos, cara. Não, mas esse foi um O grande... consultor da UVP mata o Warren Buffett. Mano, pior que se ele morrer em breve, eu vou ficar muito sentido. Não, mas... Desculpa aí, Warren Buffett. Eu tenho que é interessante. Um abraço a qualquer pro Warren momento, Buffett. mano. Não, e se a gente for pensar, o Buffett, ele não toma mais decisões na Berkshire há muito Tá tempo. doido. Ele é Porque... a figura representativa.
Não, é sério, porque, por exemplo, o maior resultado que vem da Berkshire Hathaway é da Jayco, que é a seguradora de Igual automóveis dos Raul, Estados Unidos. E a gente sabe que nos estados, a maior parte é das seguradoras, aí depois tem as empresas privadas, que têm os seus CEOs. Então, assim, o Buffett, ele tinha a imagem de CEO, mas ele era, assim, faz parte do conselho de administração, mas ele é mais um conselheiro, assim, ele não era alguém que realmente estava ativamente... Quem que é o CEO da Berkshire mesmo? É o... Agora tá sendo, acho que é o Greg agora. Você acha que o Buffett não chega no Greg e fala assim... Greg... Tá fazendo Ô, cagada meu filho, aí? na minha época, eu tinha comprado essa NVIDIA há muito tempo. Mas é a mesma coisa no Nacional. Você acha que é o William Bonner que apresenta? Não, é tudo IA hoje. Pô, mas deve ter algum tipo de peso ali, É o roster, né? O roster da marca. Pô, não você tem imagina jeito. você ter que provar pro Warren Buffett da vida que é uma boa tese de investimentos, né? Provavelmente ele de boa deve ter lido o report todinho da empresa antes de você chegar e deve saber no pé da letra cada linha ali, entendeu? É a mesma coisa você Ponta da trabalhar com língua. seu pai. Quem já trabalhou com o pai vai saber. exatamente. Só humilhação ali. Tudo tá errado, nada tá bom. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$ 10.000. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.